Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. E bom, algo importante se fazer antes da montagem de um circuito, ou mesmo ali na fase de busca da causa de defeito de um circuito já pronto, é o teste de componentes de forma individual. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente verificar o estado de funcionamento dos diodos. Na manutenção de equipamentos, é possível que a gente faça algumas avaliações de componentes individuais, mesmo ele já instalado num determinado circuito ou até mesmo com o circuito em funcionamento. Só que isso vai exigir ali um conhecimento maior, né, do circuito funcionando em condição, vamos dizer assim, saudável, né, em pleno funcionamento, sem nenhuma falha, para que a gente consiga identificar o componente que está causando a falha. Além disso, né, por estar conectado a outros componentes, né, esses outros componentes podem interferir ali nas medições, o que pode causar ali uma análise equivocada do defeito, tá? Então, o objetivo desse vídeo agora é mostrar para vocês algumas formas simples, né, de fazer o teste do diodo, só que fora do circuito, de maneira individual. Bom, pessoal, no caso dos multímetros digitais, hoje a maioria tem a função para teste de diodo, né, uma função específica, que nós temos aqui normalmente com o símbolo do diodo em uma das funções, né, do equipamento. No caso aqui, então, eu vou ligar já na função para o diodo. Observe que tem algumas outras funções para essa mesma posição da chave seletora, no caso desse modelo, né, de multímetro. E agora eu vou mudar aqui para o teste de diodo, onde aparece o símbolo lá no display também do diodo, né? Então está aparecendo ali OL porque está aberto, né? Open looping, podemos dizer assim, está aberto. Se eu fechar aqui, pessoal, ele vai dar continuidade, tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui é o multímetro, ele vai aplicar uma corrente, né? Ele vai tentar, pelo menos, aplicar uma corrente aqui no diodo e vai medir qual é a tensão, tá? Então, se eu considerar aqui, então, ó, aqui o vermelho é o positivo e a sonda aqui, né, preta, é o negativo, ou a referência, tá? O comum. Observar aqui no multímetro, né? Não conectar nada invertido. No caso desse modelo aqui, pessoal, é dito, ó, que essa posição aqui para a sonda, ó, faz o teste do diodo, né? Aqui nós temos o teste que depois nós vamos ver em vídeos futuros, né? Para o ganho do transistor, certo? Que é associado aqui à medição de corrente. No caso da medição de tensão, resistência, né? Outras funções desse multímetro, é toda aqui nessa conexão. Então, pessoal, o diodo está aqui. Aonde tem a faixa cinza é o catodo. Então, anodo, catodo. O teste é basicamente, então, fazer a polarização direta e esperar ver um valor pequeno de tensão, né, da junção lá, que seria a tensão que nós consideramos lá 0,7 volts, mas aqui, como uma corrente é baixa, tá, pessoal? A corrente de teste da maioria dos multímetros aí fica na ordem de 1, 2, 3 mA, né? Então nós vamos ter uma tensão, perdão, um pouco mais baixa, né? Então vamos polarizar diretamente. Então, positivo no anodo, negativo no catodo. E nós esperamos ver uma tensão ali, ó, baixa, no caso ali de 581 milivolts, correto? Abaixo ali um pouco do nosso 0,7 volts. Mas, ok, então o diodo, esse modelo aqui, né, diretamente polarizado, está conduzindo, ok. Quando eu vou fazer ele reversamente polarizado, né, ó, então agora eu vou colocar o positivo no catodo e o negativo no anodo, olha lá, ele continua dando o sinal de aberto, ou seja, não está passando corrente. Ou seja, o diodo está bloqueando, né? Então, quando reversamente polarizado, ele está bloqueando. Se desse um valor pequeno de tensão, significa que ele está conduzindo nos dois sentidos, né? Então, o diodo deve ser descartado, né? Ele está em curto-circuito ou quase nesse ponto. No caso da polarização direta, né, pessoal? Tem que ter um valor baixo de tensão. Se tiver um valor maior que esse, a gente tem o diodo já quase que aberto, ou seja, com uma resistência muito elevada, quando diretamente polarizado, é um diodo
já não serve mais para a sua aplicação. O teste é bem simples. Agora eu vou fazer um negócio, pessoal. Eu vou aplicar uma corrente excessiva nesse diodo aqui, porque ele é para 1 ampere de corrente nominal, tá? Esse aqui é um N4007, é para 1 ampere, né? Eu vou exceder as características com o objetivo de observar se o multímetro continua sinalizando que o diodo está apto para uso, mesmo após ser danificado por excesso de corrente. Bom, pessoal, arranjo aqui sem muito segredo, tá? Tô pegando positivo da fonte, passando pelo diodo diretamente polarizado. Aqui eu tenho uma carga de 5 ohms, tá? São 3 resistores de 15 ohms em paralelo, cada um podendo dissipar até 20 watts, tá? E o retorno aqui, né, para o negativo da fonte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar a saída da fonte e vamos aumentando o nível de tensão. Olha lá, já tenho 1 ampere que seria o limite aqui para esse diodo, tá? Ó, agora eu já estou acima do valor médio permitido para esse dispositivo, mas vamos aumentar mais. Vou pôr o dobro é legal. E aqui que nós temos 2 amperes e um pouquinho, certo? O diodo, então, a princípio está operando normalmente, certo? Vamos ver agora suas características após esse pequeno tempo de uso. Então, eu vou desconectar a carga aqui da saída do diodo, a fonte também. Está bem quente. Beleza. Vamos ver se o diodo ainda está funcionando. Polarização direta. Olha lá, pessoal. Ainda está funcionando. Diretamente polarizada. Reversamente polarizado. Está bloqueando. Ok. Vamos estressar mais um pouco ele. Começando já com os nossos 2 amperes. Por que não 3? Aí, agora temos fumaça. Cheiro agradável aqui do diodo queimado. E vamos agora fazer a medição. Por inspeção visual, pessoal, quase não temos nenhuma diferença nas características aqui, tá? Vamos fazer a medição. Polarização direta. Olha lá, diodo está ok. Polarização reversa. Diodo está bloqueando. Certo? Ainda não estressamos o suficiente. Então vamos fazer mais um pouco. Já começando com os 3 amperes. Olha lá, fumaça. Tá conduzindo ainda. Veja como que aguenta um bom tempo esse diodo. Passou um tempo suficiente. Vamos ver como estão as características de bloqueio e condução dele, né? Vamos ver se eu consigo dar um zoom para mostrar para vocês que ele está rachado. Ó, conseguem ver aí? Na cápsula? Um trincado na cápsula? Então, acho que agora podemos obter uma medida diferente. Começando pela polarização direta. E olha lá, pessoal. Ainda temos
a tensão esperada, né? E agora na polarização reversa, agora fala que não é um diodo robusto, né? A junção ainda está funcionando normalmente. Agora a cápsula, né? O invólucro aqui já era. E aí, com quase nada de força, nós temos aqui o diodo partido. Conforme você pode perceber, né, o teste do multímetro dá que o diodo está apto para uso, mesmo quando visivelmente nós temos um problema crítico aqui na estrutura do componente, né? Então, a gente deveria fazer a remoção. Então, nem sempre aqui, pessoal, o multímetro ele vai dar a condição plena. Lembra? O teste do multímetro é para um valor baixo de corrente. Numa situação mais crítica, onde eu aplicaria ali uma tensão maior, será que ele rompido dessa forma aqui vai trabalhar de forma adequada? Provavelmente não, né? Outra forma de se fazer o teste de condição de funcionamento do diodo é utilizando um traçador de curva, né? Entretanto, é um equipamento bastante caro, né? Que a gente acaba não utilizando com muita frequência, pelo menos para a maioria dos casos, né? Então, existe uma outra forma de obter a curva VI de forma mais simples e mais barata, né? Que é utilizando como exemplo aí o circuito da figura 1, onde nós temos simplesmente uma fonte de tensão alternada, né? Que deve aplicar uma tensão dentro dos limites de operação do diodo, e também colocar ali o diodo e uma resistência em série para limitar essa corrente. E com o uso de um osciloscópio com 2 canais ali, já é possível fazer um teste, né, ou levantar a curva VI com um nível satisfatório aí de precisão, tá? Então vamos para a bancada ver isso na prática. Bom, conforme você pode ver, né, o arranjo é bastante simples. Basicamente nós temos o canal 1 do osciloscópio fazendo a medição da tensão no diodo, tá? Observe na figura e também aqui na bancada que a referência de medição está no ponto aqui entre o resistor e o catodo, né, do diodo, e o sinal da sonda lá no anodo, né? E nós temos aqui o canal 2 do osciloscópio pegando a medida da tensão na referência do sinal de entrada, tá? Aqui embaixo no resistor por esse ponto aqui. Então, eu estou aplicando uma tensão alternada, 100 Hz, né, lá no gerador de funções, com uma amplitude de pico a pico de 10 volts. E essa aqui, então, é a tensão que nós temos no circuito, tá? Então, por que eu peguei o ponto de medição, né, a referência aqui no meio, né? Porque eu preciso de pegar a tensão do resistor, que vai ser o equivalente, então, à nossa corrente quando aplicado a lei de Ohm, né? Pega a tensão e divide pelo valor da resistência de 330 ohms, nós temos a corrente. E nós temos a tensão no diodo. Para que eu tenha a polaridade adequada para a medida da tensão, né, uma vez que a corrente está no sentido aqui descendo no ramo do circuito, só que como a minha referência é aqui no meio da medição, né, eu tenho uma inversão da polaridade ali no osciloscópio. Vocês estão vendo ali que a tensão no resistor ela está negativa. Então eu vou vir aqui no canal 2, pessoal, e inverter apenas o sinal do canal 2. Correto? Agora eu tenho a corrente no diodo. Então, quando a tensão aplicada é positiva, o meu diodo passa a conduzir. Olha aqui, então eu tenho meus 0,7 volts aproximadamente ali. E nesse instante eu tenho também corrente no resistor. Então, por isso que eu tenho tensão nele, correto? E quando o sinal de entrada é negativo, o meu diodo está bloqueando. Então, a tensão negativa fica toda no diodo, correto? E como eu não tenho corrente na resistência, a minha tensão também é zero, tá? Agora eu vou pegar e mudar o modo de aquisição aqui para o modo XY. E olha aí, pessoal, nós temos a nossa curva VI para o diodo. Quando a tensão ela é negativa, nós temos aqui ó, o diodo reversamente polarizado. Eu não tenho corrente para todo nível de tensão negativa, certo? Lado esquerdo aqui do nosso gráfico.
E quando a tensão ultrapassa ali os 0,7 volts, olha lá, meu diodo passa a conduzir. Vamos ajustar um pouco aqui para vocês verem com mais detalhe ali, ó, o nosso joelho ali da curva, né? Observe que eu estou com uma sensibilidade no eixo X, tá? Que é o canal 1, né? Tensão no diodo de 500 milivolts, né? Então, ó, um pouco acima de 500 milivolts, ou seja, próximo aos nossos 700 milivolts, o diodo passa a conduzir, né? Aquele nosso 0,7 que havíamos comentado, toda a parte teórica sobre o estudo do diodo. Vamos ligar um cursor aqui, pessoal, para a gente observar alguns valores. Olha lá. A partir do 0,7 aqui, pessoal, nesse instante, vou ativar também aqui no eixo X. Ó, 500 milivolts, mais ou menos aqui, ó, 675 milivolts. Eu tenho a nossa tensão praticamente nominal aí na queda de tensão para esses valores que nós temos de corrente. Como que eu sei o valor da corrente? Bom, aí a gente vai estabelecer um ponto aqui. Vamos pegar Y1 nessa altura aqui mais ou menos, ó, onde eu tenho nesse ponto, ó, vamos fechar em 2 volts, ó, certo? Nessa condição, eu tenho aproximadamente 700 milivolts, queda de tensão no diodo, e tenho 2 volts na minha resistência, de 330 ohms. Então, né, pessoal, 2 volts num resistor de 330 ohms dá ali aproximadamente 6,06 mA. Essa é a corrente no diodo. Agora, o objetivo desse teste é verificar se a curva ali do diodo está próximo ali ao nosso 0,7 volts, que é o valor médio que a gente considera de queda de tensão quando o diodo está conduzindo. Nós conseguimos ver, então, ali uma forma mais simples de traçar a curva VI do que utilizar o equipamento lá como um traçador de curvas, que é algo bem caro, né? Espero que tenha ficado claro como que é o método aqui de obtenção da curva VI. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para os teus estudos, né? Caso positivo, deixe o seu like e também verifique se você já está inscrito no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. Também fica o convite aí para você se tornar membro do clube do canal, que além de você estar ali tendo acesso, né, a conteúdos exclusivos, né, vídeos, treinamentos, você também vai estar contribuindo com a manutenção do Lab, ok? Fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.